Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho TV Câmara Caraguatatuba para acompanhar tudo que nós temos produzido por aqui. O nosso tema de hoje é dispareunia, ou seja, a dor na relação sexual. Muitas mulheres sentem esse incômodo, passam por essa condição, mas isso não é algo normal. Por isso, hoje nós vamos conversar com a psicóloga e sexóloga Enilda Mota. Enilda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer imenso estar aqui com vocês. Enilda, vamos explicar do ponto de vista técnico, né? O que é essa dispareunia? Como que funciona isso? A dispareunia é uma dor na hora da relação sexual, tá? Ela pode acontecer na hora que tem uma penetração ou ela pode acontecer já durante a relação sexual. Então ela causa uma dor na mulher principalmente, homens também têm, mas principalmente na mulher essa dor vem no início da relação ou no meio e final da relação. Quais são as principais causas dessa dor na hora da relação sexual? A gente tem a parte física e psicológica. A parte física a gente pode pensar na endometriose, a gente pode pensar na questão dos hormônios, né? Como é que os hormônios estão no corpo. A gente pode pensar no aspecto psicológico, a gente pode pensar em violência, abuso sexual, as outras disfunções que de alguma forma afetam, que trazem dor, como o vaginismo. A gente pode pensar em religião, aspecto religioso, a criação, a cultura, a falta do diálogo. A gente tem muitos aspectos que podem trazer essa dor na hora da relação sexual. Uhum. E existem diferentes tipos de dor na hora da relação? Por exemplo, né, tem a dor que acontece mais no começo ou né, como que funciona isso? Tem a dor que a gente chama de superficial, que é na hora que o pênis chega perto da vagina, né, começa a penetrar, então tem essa dor. A gente tem a dor profunda, que é aquela dor que na hora que está penetrando, está acontecendo a relação sexual e também ela pode acontecer no meio ou no fim. Tem o aspecto que já vem desde o começo, desde a primeira relação sexual, muitas vezes a mulher já tem a dor, e tem também aquele fator que em algum momento da vida, algum acontecimento na vida, a mulher começou a sentir dor. Então são fatores que a gente tem que levar muito em consideração, se é desde a primeira vez, se já aconteceu alguma coisa. Esse ponto que você citou que eu achei bacana, em que momento que a mulher deve acender um alerta de que aquilo ali não é normal? Porque às vezes ela está num momento mais sensível, não sei se isso pode acontecer, ela sentiu uma dor uma vez ou outra, mas quando que ela deve acender um alerta e procurar ajuda? A relação sexual é para não sentir dor. O alerta é esse, é para sentir prazer, é para ser bom. Sentiu dor, acende um alerta que tem alguma coisa de errado. Né? Primeiro momento de dor, peraí, foi a primeira vez, tá, ok. Mas já procura um atendimento para ver o que vem por aí, porque a gente pode prevenir muitas coisas, né? Tudo bem fazer uma segunda, terceira vez, mas se a dor persistir, vai procurar ajuda. Como que é feito um diagnóstico quando a pessoa, por exemplo, né? Eu sei que isso daí é mais caso clínico, vai mais pro lado do ginecologista, mas como que funciona quando a pessoa leva até o consultório, olha, eu tô sentindo muita dor, é frequente, como que é isso? Então, no primeiro momento a gente passa para o ginecologista fazer toda a avaliação física, né, e aí o ginecologista vai fazer a medição hormonal, vai fazer o exame clínico, né, vai pedir uma série de exames e muitas vezes chega no psicológico, né, no psicólogo, onde a gente vai abordar todos esses temas que a gente consegue perceber que pode causar dor, né? Toda a vivência que a pessoa tem, toda a história de vida da pessoa, isso tudo a gente consegue chegar até esse diagnóstico. Nilda, como que a dor na relação sexual, a dispareunia, né, pode afetar a vida dos casais?
Pode afetar muito a vida dos casais, né? Porque muitas vezes a mulher, principalmente, infelizmente isso ainda acontece, ela faz muitas vezes sexo por uma obrigação. Isso é muito comum, infelizmente. Então, a partir do momento que a mulher está tendo sexo ali por uma obrigação, muitas vezes ela está sentindo dor calada. Ela simplesmente vai, faz e pronto. Então, a comunicação, o diálogo entre os casais é fundamental para que isso não aconteça. E geralmente não tem. Então, a gente começa a trabalhar os casais a partir disso, a partir desse diálogo. Comunicação é fundamental na hora de uma relação sexual ou num casamento, num relacionamento. Então, a partir disso, tendo esse diálogo, a parceria, né, os dois ali conseguem entrar em contato e falar, opa, peraí, tá doendo. Posso parar, né, ou continua, o legal é não continuar se tem dor. Então, essa parceria é importante. Existem coisas que podem fazer ali no momento que pode ajudar, né? Alguma situação que pode facilitar para que não seja tão doloroso, né? No caso, não vamos parar, vamos tentar. Existe alguma medida na hora que pode ajudar? Sim, o uso de lubrificante sempre à base de água, nunca à base de qualquer outra coisa. Lubrificante à base de água, porque com algum outro produto pode causar alguma infecção, tá? Isso não é legal. Então, lubrificante à base de água. Agora, a gente pode pensar em dessensibilizar, né? A gente pode pensar, por exemplo, um banho. Vamos tomar um banho juntos, vamos tocar a pele, vamos sentir a pele, né? Sem penetração, sem nada. E aí a mulher vai ganhando essa confiança, vai se entregando, vai relaxando, né? Uma boa massagem também. A gente tem velas aromáticas que na hora que ela está acesa, você joga o olhinho no corpo, ele não queima, ele lubrifica, ele cria um momento de massagem. Então, quanto mais intimidade tiver, mais tranquila a pessoa vai estar ali na hora da relação. No começo você citou a questão do vaginismo. Qual que é a diferença entre essa dor na relação, né, nomeada de dispareunia, e o vaginismo? O vaginismo, a vagina ela fecha, nada entra, nada penetra. Então ela está fechadinha, nada acontece. E aí o trabalho, a gente precisa trabalhar o psicológico, a gente precisa de uma fisioterapeuta pélvica para fazer o relaxamento do assoalho pélvico. Tá? Então geralmente causa tensão. Mulheres muitas vezes com vaginismo, elas estão sentadas sempre tensas, a gente consegue perceber pela postura, pela perna, ela não está relaxada. Então a gente começa a perceber aí. E o vaginismo, ele tem cura, ele tem tratamento e muitas vezes a gente precisa da parceria, a gente precisa que o casal, os dois estejam em terapia. Mas tem aspecto psicológico, tem a questão de fundo religioso, de criação, muitas vezes não se fala em sexo dentro de casa com crianças e adolescentes. Com crianças é no sentido da dúvida que a criança tem e os pais responderem, nem mais nem menos. Com adolescentes começar a vida sexual, né, poder falar. Muitas vezes a gente vê, né, na cultura, né, o homem, muitas vezes, quando está lá o menino, adolescente, está se masturbando, alguma coisa, o pai fala, nossa, meu filho é macho, meu filho é homem, né? A menina não, senta direito, puxa a saia, não mostra a calcinha, fecha a perna, né? Então a mulher já cria uma repressão diante disso. E muitas vezes, como isso foi feito durante a vida, pode causar esse vaginismo, de não ter essa conversa, de não ter esse diálogo. E qual é o papel da educação sexual abrangente, voltada para essa questão da dor na relação sexual? O papel do educador sexual, da educação sexual é isso, é poder trazer essa informação de uma maneira, através da ciência, através da pesquisa mesmo, nada assim leigo, do achismo, né? Nada disso. Então, através disso, a gente poder falar a respeito disso, né? Da gente poder abordar esse tema que é tão delicado que muitas pessoas sofrem com dispareunia ou com vaginismo ou qualquer outra disfunção sexual. E aí a falta de informação acaba que prejudica também a vida normal, né, dessas pessoas. Prejudica muito, a gente vê relacionamentos acabarem pela falta de informação, né, pelo trabalho que muitas vezes não é feito, né. Existe relação entre dor na relação sexual e saúde mental, como por exemplo ansiedade e depressão, Enilda? Tem muita relação. Muitas vezes a pessoa não consegue manter a cabeça no que está fazendo.
Então a pessoa está numa relação sexual, está pensando, o que eu vou fazer depois na hora que eu terminar aqui? Nossa, o que eu vou fazer minha janta depois que eu terminar aqui? Né? Então a pessoa não foca, isso causa muita ansiedade. E aí a pessoa não entra sabendo o que está acontecendo, ela não está vivendo aquele momento. Então causa ansiedade, causa culpa depois por não ter estado ali presente, tem muita pressão, tem muita cobrança da parceria e da própria pessoa. Então tem várias influências na saúde mental. Na vida social também, no dia a dia, isso impacta? Impacta. Muitas vezes as mulheres deixam, por exemplo, numa roda de amigas, elas não conversam sobre isso. Sente vergonha, sente medo de julgamento, de crítica. Então, muitas vezes a mulher retrai e deixa de conhecer outras pessoas, né, com medo de sentir dor. Então, ela se fecha. Essa dor na relação sexual também pode, no que você falou, né, da mulher ali no momento, já fazer com que ela nem sinta o desejo sexual mais? Ela pensava, não, pra quê, né? Eu vou sentir dor, isso diminui muito. A dispareunia, que é a dor na hora da relação, ela pode afetar o desejo, ela pode afetar a excitação, a lubrificação, justamente por isso. Por que eu vou começar uma coisa que eu sei que vai doer? Então eu já nem olho, nem sinto mais desejo. E muitas mulheres são afetadas por isso, porque essas são as outras disfunções sexuais, né? Então a disfunção do desejo, a disfunção do orgasmo, a disfunção da excitação. Então muitas vezes sentir o dor já bloqueia todas as outras disfunções. Já bloqueia todas as outras funções, né? Causando todas essas disfunções. Então sim, afeta o desejo, afeta a excitação, afeta todas essas outras áreas. Enilda, como que você acredita que a gente pode desmistificar e também normalizar a discussão em torno da dor, né, na relação sexual na sociedade? A gente tem que ter espaços como esse para a gente poder falar, né, poder que os médicos, né, tenham acesso à questão da sexualidade, poder falar abertamente, os profissionais da saúde, todos que possam, no atendimento, ter todo um cuidado na hora de abordar o assunto de sexualidade, não deixar de falar sobre, né, a gente vê vários profissionais que não abordam esse tema e muitas vezes as pessoas não falam porque não tem abertura para isso. Então, que tenham espaços para isso e o cuidado de falar, olha, peraí, tem uma vida sexual aí que a gente pode melhorar. Então, que possam criar espaços sem medo, sem receio, sem tabu, né? Para que isso possa ser vencido. E que tipo de informações são essenciais para a população entender essas questões relacionadas à dor na relação sexual? O primeiro ponto é esse, que não é para sentir dor durante a relação sexual. Sentiu dor, tem algo de errado. Esse é o primeiro ponto. E a partir disso, começar a pensar, como é que está o diálogo na minha parceria, no meu relacionamento? Eu consigo conversar sobre? Eu converso sobre sexo? Eu me conheço, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, onde que eu quero ser tocado, onde eu não quero. Né? O corpo é uma zona erógena, nós temos muito que explorar no corpo. Né? Então eu sei onde eu quero sentir prazer e desejo, mostrei para o outro onde é que eu quero. Então quando a pessoa tem essa consciência disso tudo e tem abertura para falar, já é meio caminho andado para a dor poder sumir. Desde que não tenha aspecto físico ali, biológico, né? Que aí o médico vai tratar. Mas tendo esse aspecto psicológico, tendo esse vínculo e abertura para falar sobre tudo, meio caminho andado para resolver. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre dispareunia, que é a dor na relação sexual. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. O nosso tema de hoje é dispareunia, ou seja, dor na relação sexual. Nós estamos conversando com a psicóloga e sexóloga Enilda Mota. Enilda, nos homens, há relatos de dispareunia também? Isso acontece? Sim, acontece, né? Os homens sentem dor no pênis, sentem dor na parte pélvica, sentem dor no abdômen. Né? E aí devem procurar um urologista para fazer toda essa avaliação
juntamente a psicologia, para poder entender o que está por trás dessa parte física, né? Mas é algo comum ou tem diferença assim entre o homem e a mulher? O que difere é a questão do corpo, né? A formação do corpo, né? Essa é a diferença. É muito comum da mulher ter muito mais procura pela dor do que o homem, muito mais, né? A gente pode pensar também o tanto que a mulher se preocupa em estar bem também na hora do sexo, por mais que não fale, muitas vezes se sentem caladas, mas a mulher procura muito mais a questão da saúde do que o homem. No bloco anterior nós falamos a respeito do vaginismo e você citou a fisioterapia pélvica como uma possibilidade de tratamento. No caso da dispareunia, a fisioterapia pélvica também é uma das possibilidades de tratamento? Sim, a dispareunia a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente precisa do ginecologista, psicólogo e fisioterapia pélvica. Então a fisioterapia pélvica ela vai trabalhar a parte pélvica, ela vai fazer o relaxamento, ela vai fazer uma dessensibilização corporal que vai ajudar muito na questão da dor, a diminuir essa dor. Seja para relaxar a parte pélvica, quanto seja para fortalecer essa parte pélvica. Então é importante toda essa equipe multidisciplinar. Então, além do psicólogo, do ginecologista, o fisioterapeuta pélvico, tem mais algum profissional que entre nesse caminho também para ajudar no tratamento? Urologista, no caso de homens, né? Alguns casos a gente precisa de um psiquiatra para entrar com a medicação e são esses profissionais. Enilda, a mulher, né, quando ela se coloca numa primeira vez com um parceiro, e essa primeira vez é desconfortável porque ali na hora não foi algo legal, isso também pode vir a impactar as próximas e causar essas dores? Pode. A gente tem que pensar muito nessa primeira vez, né? Como é que foi, se foi do jeito que ela queria, no lugar que ela queria, se ela estava tranquila. Se ela teve todas essas condições para essa experiência dela, tudo bem. Mas se aconteceu alguma coisa ali, já foi com uma culpa ou já foi forçada de alguma forma a estar ali, a dor pode acontecer. Não digo que vai acontecer, mas pode acontecer. Então isso influencia muito em como ela está naquele momento. E vamos supor que no primeiro momento não foi bom. E aí vai tentar de novo, não foi bom? É o alerta que está aí, né? Eu preciso de ajuda para ver o que está acontecendo. E muitas vezes tem essa questão assim da culpa, do pecado, de eu estar fazendo alguma coisa de errada, estou fazendo escondido dos meus pais, né? Ou estou fazendo com uma pessoa que eu não gostaria de estar ali fazendo, mas que eu fui levada a esse momento, né? Então depende muito de vários fatores nessa primeira vez, mas a questão é não sentir dor. A terapia de casal é uma das abordagens das possibilidades de tratamento, mas tem alguma dificuldade entre os casais para aceitarem seguir esse caminho? Como que é? A maioria dos casais, quando chegam no consultório, eles já chegam para fazer a terapia sexual. Então, eles já vêm focado nessa área, o que é muito bom, né? Então, eles já chegam já preparados para estar falando, já tem essa abertura para esse tema, e aí é muito tranquilo. Agora, quando um dos dois vem forçado, vem sem querer estar numa terapia, a gente demora um pouquinho mais até essa pessoa ganhar essa confiança que tá tudo bem estar ali, né? A gente tem que desmistificar que a terapia de casal muitas vezes é para separar, né? As pessoas já chegam e falam, nossa, eu vou para terapia, então vou separar. Não, muitas vezes a terapia de casal é para tentar reorganizar o relacionamento, é para trazer o diálogo, a comunicação, a abertura, tudo isso. Então, na terapia de casal, a gente aborda todos os temas, né? Porque é um todo, a gente aborda a família, o social, o emocional, o amoroso, o espiritual. Então, é um conjunto para a gente poder chegar naquele ponto. Uhum. Existem medicamentos que podem ser indicados para esse caso de... Novamente, né? Mais para o lado clínico agora, mas... Existem medicamentos também que podem ajudar nessa questão da dor na relação sexual necessários? Sim, existem vários medicamentos, existem os hormônios, né? E aí o ginecologista vai poder trazer melhor essa informação, né? Mas existem sim medicamentos de apoio e de suporte para que possa diminuir essa dor. Uhum.
Qual é o papel dos veículos de comunicação nessa questão de informação sobre a dor na relação sexual? O papel é importantíssimo, né? Poder trazer essa informação, poder trazer que a gente pode ter uma abertura para falar de sexo e sexualidade com todo respeito, com todo cuidado, né? E poder trazer essa informação para as mulheres que elas não precisam sofrer calada, não precisa viver tudo isso sozinha, né? Então, a partir do momento que os veículos de comunicação dão abertura, muitas mulheres vão passar a perceber que tem como buscar ajuda e que não precisa sofrer calada. É até um ponto que você tocou, muitas mulheres, né, acabam entendendo que elas não são únicas, né, e que existem muitas outras que passam pela mesma situação. A gente às vezes não fala de determinados assuntos, né, assim, com tanta frequência como falamos de outros. E aí, quando a gente vai falar, a gente percebe que tem mais um monte de gente que sofre daquilo, né? É mais comum do que a gente pensa. Exatamente, é mais comum do que a gente pensa. E quando a gente fala a respeito, a gente consegue chegar, né, em várias mulheres e todas poder falar, nossa, eu também passo por isso, ou eu já passei por isso, né? E tem ajuda, tem tratamento para isso. Então, não precisa sofrer calado. No momento que é para ser tão bom, no momento que é para ser tão prazeroso, né? Por que não melhorar a vida sexual da pessoa? Existe alguma dificuldade que você acompanha assim em consultório com relação a essa questão da dor na relação sexual? Tipo, a mulher entender o que ela está passando, aceitar que é algum problema emocional que está causando aquilo? Tem essa questão, não? Então, muitas mulheres já buscam um atendimento sabendo que vai mexer no aspecto psicológico da vida, né? Então, elas já chegam abertas a falar sobre tudo. Então, a gente trabalha muito a questão da violência, do abuso na infância, na adolescência, na vida adulta, a criação, a questão da religião, questão de relacionamento, de afeto, né? Então, muitas mulheres já chegam e falam, tá, eu vim aqui, vou abrir minha vida aqui para a gente poder tentar. Mas muitas chegam também com aquela resistência, né? Quem que é ela que vem abordar esses temas, né? E aceitar que um passado ali pode ter esse impacto no presente é muito comum? É muito comum e muitas vezes tem muito impacto, né? E aí a gente demanda de um tempo para poder trabalhar esse impacto, para poder trabalhar essas questões, para que a gente possa passar para a próxima fase da vida da pessoa, né? Por isso que é importante a gente procurar ajuda, para que a gente possa ter um bom trabalho, né? Que a mulher possa ter esse momento de prazer e não sentir dor. Esse acompanhamento, Enilda, ele varia muito de pessoa para pessoa? O tempo de duração dele? Depende de cada caso, né? Tem casos que em 4, 5 meses está resolvido, tem casos que em 2 anos está resolvido, tem casos que em 5 anos está resolvido. Então depende da experiência de vida que a pessoa teve, né? O que ela viveu, que a gente consegue trabalhar aquilo ali. Cada pessoa tem um tempo de resolução. Então a gente não consegue falar em 4 meses resolveu, né? Mas a gente consegue ter resultados bons em cima disso. Tem alguma mudança no hábito de vida que pode impactar também nessas questões? Por exemplo, a pessoa começa a praticar uma atividade física para ajudar, começa até mesmo mudar hábitos alimentares, isso também pode ter impacto? Sim, isso tem impacto, né? Porque a partir do momento que a pessoa faz uma atividade física, ela está ali relaxando, né? Então, ela está conhecendo outras pessoas, ela está tendo mais um momento de prazer na vida, né? Então, uma boa alimentação vai trazer uma questão com o corpo, né? Com os hormônios, com as vitaminas, isso tudo conta. Então, fazer uma atividade física é fundamental também para a questão sexual, seja para a questão de não ter dor, seja para outro aspecto na vida, né? Que influencia muito. Enilda, e qual orientação que você deixaria para quem nos acompanha em casa e que, né, passa por essa situação, mas não sabe o que fazer ou acha que é normal, que já se acostumou, né? O que a gente pode deixar para quem está em casa nos assistindo? Não acostume com a dor, né? Esse é o primeiro passo, não acostumar com a dor, porque a dor não é natural sentir. Então, é procurar uma ajuda,
falar, não dou conta de resolver isso sozinho, procurar uma pessoa capacitada para poder fazer o atendimento e ter todo o cuidado diante disso. Então procura num posto de saúde, procura um médico, um psicólogo e fala a respeito disso. Não precisa sentir dor na vida e a relação sexual é para ser prazerosa. Tá certo, Enilda, muito obrigada por atender a nossa equipe, por trazer esses esclarecimentos para nós. Eu que agradeço e eu estou à disposição sempre. Nós agradecemos também vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima semana. Não esqueça, siga as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço.